Estamos online mais uma vez, segundo dia de live aqui no Instagram da Canalize, nessa campanha que a gente acabou de começar, chamado Um Ato de Empatia. É a segunda live dessa campanha. Hoje a gente vai conversar com o Lucas Maciel e falar um pouquinho com ele da experiência recente que ele teve, né? Uma experiência bem boa. Quem pôde acompanhar o documentário ali, a série de vídeos que ele fez no YouTube, já pode entender um pouco melhor sobre o que aconteceu. Ele passou alguns dias no Uruguai, acho que até na volta do Brasil dele ele chegou a trocar uma ideia com uma galera. Foi uma sequência de 4 vídeos bem legal, inclusive a gente produziu uma matéria recentemente sobre isso. E a gente vai falar com ele hoje para entender um pouco mais como é que foi essa experiência aí para ele. Então, já vou convidá-lo aqui. Chega mais, Lucas, vamos começar essa live aí. Hoje que é a segunda live da nossa campanha Ato de Empatia. E aí, Lucas, beleza? Beleza? De boa? Beleza, e você? Tudo certo? Tá me vendo bem aí? Me ouvindo bem também, de boa? De boa, tranquilo. Boa. Pessoal do chat depois confirma pra gente se tá tudo certo, vídeo e áudio aí. Mas acho que a gente já pode começar a trocar uma ideia. O que você acha? Boa, de boa. Bora. Cara, eu acompanhei a série de vídeos que você produziu para o YouTube, tá, da maconha.doc. A gente, inclusive, recentemente fez uma matéria sintetizando os episódios e tudo mais. E, cara, eu queria primeiramente, porque eu te conheço de outros carnavais, assim, lá de trás. Eu falei, cara, como será que essa galera achou o Lucas, ou o Lucas achou essa galera? Como que aconteceu essa oportunidade aí de poder documentar esse universo da cannabis aí recentemente? Cara, eu sempre gostei muito, assim, desse lado documental, né? Eu já fazia um programa que era meio nessa linha, que é o Trampo Tic, e cada episódio eu vivo uma profissão diferente, então eu vou documentar como é a vida do bombeiro, do coletor de lixo, da drag queen, enfim, de vários. E aí, de tanto eu fazer isso, né, tanto no YouTube quanto na MTV, um amigo meu que morava no Uruguai, ele é dono de uma página aqui do Instagram. E ele falou, cara, vai rolar uma feira aqui chamada Expo Cannabis, que, enfim, fala de tudo que você puder imaginar sobre cannabis. E eu acho que como você sempre mexe nos temas assim, mais polêmicos e tal, seria legal você fazer. Você quer? E assim, eu fumo já há muito tempo, já sempre fumei, sempre gostei e tal, mas não era uma pessoa muito engajada nisso, nunca tinha pesquisado tanto e tal. E aí quando Uhum. ele falou, eu pensei, pô, acho que pode ser um tema legal, assim. A gente acabou de fazer a temporada já na MTV e eu tava já meio que buscando alguma coisa pra colocar em pauta, tal, pra falar. E aí meio que rolou isso, assim, por uma sugestão dele. E aí eu fui me despertando pelo tema, gostei, fui pesquisar, tal, fui parar lá. Caraca, que louco. Assim, você conhecia esse universo antes, assim, antes de fazer essa imersão aí nesse documentário que você fez? Você sabia o que era sistema endocannabinoide? Você sabia de toda essa cena, de tudo isso que acontecia, de todo esse conhecimento? Como que era? Cara, quando ele me convidou quando me convidou não, quando ele me sugeriu, né, pra fazer isso, eu falei, pô, beleza, vou pra lá. E aí eu lembro que eu postei alguma coisa, assim, tipo, tô indo pro Uruguai pra fazer uma feira, assim. E muita gente começou a me mandar coisa, tipo, quero ver o rolê lá, loucão, não sei o quê, me fala quais que é e tal. Eu falei, pô, acho que não é isso que eu quero mostrar, assim. Quero tentar ver um outro lado que as pessoas não estão mostrando ainda. E assim, eu descobri muita coisa gravando, tipo, muita coisa com os meus entrevistados, muita coisa entrevistando, muita coisa pelo que eu ia lendo lá, enfim, na própria feira mesmo. E muita coisa foi no processo de edição e de montagem do doc aqui. Então, assim, eu fui com algumas noções básicas, né? A gente tinha um roteiro, vamos fazer isso, falar disso, falar daquilo, vamos ali e tal. Só que é Uhum. muito detalhe, assim, é uma coisa muito. São muitas variáveis, assim, muita gente, né, que não manja muito, fala, maconha, beleza, acontece isso, você age assim, assim, assim. Só que, pô, dentro da maconha existem vários tipos, várias reações, uso para medicinal, uso recreativo, uso para roupa, uso para papel, enfim, um monte de coisa. E aí, assim, eu descobri muita coisa ali gravando com a galera que eu fui conhecendo na época cannabis, com as pessoas que me ajudaram a gravar aquilo ali, mas a maioria mesmo eu descobri editando, assim, fazer um desenho, fazer uma explicação histórica, uma explicação como era o sistema endocannabinoide. Então, acho que minha pesquisa veio muito ali depois, né? Quando eu voltei para Uhum. cá e nesse processo de pandemia, todo mundo isolado, eu fiquei lendo muita coisa, perguntando para muita gente que conhecia, tipo, isso aqui eu falo assim, isso aqui eu falo desse jeito, esse termo tá certo, isso aqui eu li em algum lugar, mas é isso mesmo, tal. Então, assim,
eu acho que o que me ajudou muito foi esse universo ser muito colaborativo, né? Então muita gente estava disposta a ajudar. Uhum. Tanto que aparecia aqui, personagem, Acho que agora deu uma falhadinha. ou é o seu? Não sei. Alô, alô, você me ouve bem? Agora, ouço bem. Ah, tem um chiadinho aí, mas acho que tá de boa. Se vocês conseguirem me ouvir, tá suave. Então, assim, acho que muita gente se dispôs a ajudar, sabe? Até pessoas que só assistiram o primeiro episódio falaram, pô, assisti, achei muito legal. Seria legal no segundo você falar disso. Ou tipo, pô, você fez o primeiro episódio, saiu uma notícia agora que a Anvisa liberou tal coisa, fala disso aqui. Então, eu acho que eu fui, assim, foi muito legal, porque foi um tema que eu tinha muito medo de falar, na real. Por mais que Uhum. eu visse a importância de falar disso, eu tinha medo dos dois lados, assim, das pessoas que não gostam de acharem e me conhecem por algum motivo, né? Por algum programa que eu trabalhei, pelo meu canal no YouTube, por alguma coisa, falar, pô, o que que esse cara tá falando disso? Tipo, não quero, não tô afim e tal. E pela galera que já manja, que já é muito engajada de falar, pô, ele tá levantando uma bandeira que é nossa, ele não é ativista e tal. Então eu fiquei muito com medo de ficar no meio disso, né? Cara, acho que os dois lados me abraçaram muito, assim. Eu vi muita gente que não gostava do assunto, que tinha um preconceito, elogiar e falar que, pô, legal, mostrei para tal pessoa, mudei minha cabeça, abri minha mente. E vi muita gente desse meio falar, pô, que legal que alguém que trabalha com outras coisas, não é só desse meio, tá falando desse assunto. Então, acho que a melhor coisa para mim foi conhecer essas pessoas que me ajudaram a falar desse tema mais, cada vez mais solto, assim, cada vez mais me atualizando de coisas que eu nem sabia. E é isso que eu ia te perguntar, assim, como que foi a recepção da galera que já te seguia, assim? O que que mudou pra você depois? Você ganhou seguidor, perdeu seguidor, teve uma reação positiva, negativa? Pra onde pendeu mais? Como foi pra você, assim, essa experiência depois de estar lançando ali já a repercussão do público e tudo mais? Cara, eu percebi assim, pensando, né, nos analistas ali, número e gráficos e tal, eu percebi que assim que eu postava um episódio, tanto no Instagram quanto no YouTube, de imediato eu perdia muita gente. Então, assim, no YouTube caía 100, 200 inscritos só de postar o assunto. No Instagram, é a Aham. mesma coisa. Só que aí eu percebi que ao longo da semana esse número ia crescendo e superava o que eu perdia. Então, assim, saiu uma galera de imediato, que era aquela galera que, pô, não quero ouvir sobre isso, não tô a fim de assistir, não vou abrir minha mente, não vou mudar minha opinião e beleza, você quer falar disso, não vou me seguir. E beleza, normal, postei o vídeo e já Uhum. sabia o que ia acontecer. Mas o que eu achei mais legal foi essa galera que veio vindo aos poucos, sabe? De maconheiro em maconheiro, a gente foi passando o link, então um passava pro outro e, pô, vê isso aqui que é legal. Pô, minha mãe que nunca viu isso e tal. Então, eu acho que foi um trabalho bacana, porque, assim, de imediato eu assustava uma galera que talvez não era a galera mais que queria estar ali vendo sobre isso e tal. Aham. Ao longo da semana era a galera que, pô, que, sei lá, via por alguém, alguém comentava, ouvia story, via pela minha divulgação e acabava chegando no vídeo. E lá na tua, Essa eu acho que eu mais ganhei do que perdi, assim. Aham. Na tua experiência lá, o que que você mais curtiu fazer, assim? Qual foi o episódio, a situação, o lugar que você frequentou, a pessoa que você conversou? O que que mais você aprendeu ou você viu de diferente lá? Como foi? Cara, assim, eu fiz muita coisa, conheci muita gente legal. Assim. Conheci uma mina que fez um lubrificante à base de cannabis que eu achei demais. Conheci uma galera da culinária canábica, conheci o rosto e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostei muito, foi o meu primeiro entrevistado. Foi um cara que eu lembro que eu cheguei na feira e eu olhei pra ele e falei assim: nossa, esse cara deve ser muito maconheiro e ele vai ter um depoimento muito legal. E aí, quando eu entrevistei ele, ele era uma das pessoas que mais estava curtindo o rolê e ele não fumava maconha. Pô, ele tinha Ah, fumado, eu vi esse cara. tinha visto que não era o rolê dele e, cara, tava curtindo muito aquilo ali. Mais até do que várias pessoas que fumam, que estavam ali, sabendo do que estavam falando, que estavam vendo e tal. E acho que ali meio que mudou um pouco a minha cabeça de... Quando eu fiz esse vídeo, e eu já imaginava que as pessoas, algumas pessoas iam ter meio que um pé atrás, assim, eu pensei, pô, beleza, vai ser um vídeo para um grupo fechado de pessoas que gostam desse assunto, pessoas que fumam, pessoas que querem saber e tal, e o resto não vai gostar. E quando eu entrevistei esse cara, ele tava ali empolgadão, tipo, pô, esse rolê é muito da hora, melhor do que vários rolês que eu já fiz, mesmo bebendo e tal. Falei, pô, talvez as pessoas que não fumam vão gostar disso. Então, acho que essa entrevista foi a que mais me marcou, assim, de ver uma pessoa que é zero aquele rolê e tava curtindo mais do que muita gente, assim. Então, acho que aquilo meio que traduziu a vibe boa que era aquela galera fumando naquele lugar, assim. Cara, isso que você falou tem um gancho incrível, assim, porque essa campanha, um ato de empatia, ela é exatamente isso. Na verdade, o nosso intuito
maior é chegar nas pessoas que não são pacientes, ou que não são familiares de pacientes, ou que não são usuários, e levar essa reflexão para essas pessoas, porque a Canalize é fruto Pode disso. interromper rapidinho, rapidinho. Esse cara Pode. que eu da live, que ele me sugeriu essa pauta, ele tá assistindo aqui, ó, o Matheus Mendes, dono da Triptamina World, que é uma página que acho que E aí, todas Matheus? as pessoas já viram, de vários conteúdos. Conheço triptamina. Esse alerta de... Cara, essa campanha, por causa disso, a Canalize nasceu num andar de carruagem muito parecido com esse cara que você acabou de citar. A Canalize nasceu exatamente assim. Eu, por exemplo, idealizador da Canalize, não sou um paciente, não sou um usuário e não sou um familiar de um paciente. Você não Não fumo. já Não fumou? fumo. Ah, com certeza. Já experimentei, já fumei algumas vezes, mas eu não faço uso regular. Não sou paciente, não sou familiar de paciente. Na nossa equipe não tem nenhum paciente, nenhum familiar de paciente. Só que a gente olhou, quando a gente se deparou com a causa e o que a causa causou na gente, a gente falou, a gente quer levar isso para outras pessoas também. A gente acredita muito na revolução canábica, que a gente fala às vezes, onde pessoas que não necessariamente precisam ser pacientes para apoiar, seja legalização, um cultivo legalizado ou algo do tipo. E isso que você acabou de citar, essa história desse rapaz que estava lá, eu acho que são essas pessoas, essas pessoas, não só esse cara, mas assim, essas pessoas em vários lugares da sociedade que também têm um papel importante de levar informação, como um professor na sala de aula, como um médico, enfim, como outras pessoas em diversas esferas da sociedade para levar informação. Só que tem as pessoas do outro lado também. E aí o que eu queria perguntar para você é se você viu isso no teu público. Gente que talvez pode até fumar, mas não é um paciente, não é um familiar de um paciente, não abraçava a causa. Se você chegou a ver no teu público uma galera olhar e falar, caraca, eu não sabia de tudo isso não, velho. Tipo assim, que coisa muito louca. Como foi isso dentro do teu público, assim? Cara, é, o processo todo desse doc para mim foi muito bizarro. E foi muito assustador até em algum momento. O que acontece? Eu fui gravar isso em outubro, se eu não me engano. Outubro que foi? Setembro? Dezembro? Dezembro. Ó, você vê que meu mês já... Lá que eu já perdi meu mês. No final do ano, dezembro, era uma coisa que eu queria soltar antes do carnaval. E aí não lembro por que não deu tempo e tal. E aí veio o lance do corona. Eu vou lembrar a sua pergunta daqui a pouco, mas só para me contextualizar aqui. E aí, eu falei, vamos soltar depois do carnaval e tal. Beleza, aí veio isso do corona e eu tava com o tempo em casa. Falei, pô, vamos fazer um negócio muito foda. O que você perguntou mesmo? Desculpa. Eu te perguntei se no teu público, se você viu muito dessa reação também, da galera que não manjava nada disso, desse E universo. aí, eu fui aprendendo muita coisa ali naquele processo de editar e de montar. Porque muita coisa eu entrevistava, mas o cara falava e eu ficava meio assim, o THC faz isso, o CBD faz isso, e eu... tá, isso aqui tem uma noção, isso aqui é um negócio que eu sei mais ou menos, tal. Eu tinha um material ali. Quando eu parei para sentar junto com o editor, e, tipo assim, vamos fazer desenho, vamos explicar, vamos fazer off, vamos gravar depoimento que falta e tal, que aí eu falei, pô, preciso ler sobre o assunto para poder explicar e para poder ficar claro na minha cabeça o que era. E aí, quando saiu o vídeo, que na minha cabeça, primeiro, já ia ter uma rejeição pelo tema, né? Uhum. E mesmo se não tivesse, se fosse uma aprovação, seria para um nicho muito fechado, né? E aí eu comecei a receber umas mensagens que me assustaram um pouco, porque assim, eu me preparei para lançar aquele doc. Então, eu sabia o desenho que eu queria colocar, sabia o depoimento que eu precisava fazer, o off que eu precisava gravar e tal. Só que eu não tinha estudado tanto sobre. E aí eu comecei a receber umas mensagens, tipo assim, porra, cara, legal, te acompanhava do Pânico, nananã, tenho um filho de 3 anos que é autista e acho que o óleo vai me ajudar, não sei o quê, o que eu faço? Aí cara fala assim, pô, da hora, cara, te vi na MTV, não sei o quê, vi o Trampo Zica e minha avó tem Alzheimer, eu vi pelo seu vídeo que isso pode ajudar, o que eu faço? E umas coisas assim, eu ficava meio, porra, como é que eu não vou responder essa galera? Como é que eu não vou ajudar de algum jeito, sabe? E aí eu me senti na obrigação de buscar mais informações. Foi aí que eu me cerquei de gente que podia me ajudar mais. Então, eu lancei o doc, a ideia era lançar os 4 episódios, tipo, divulgar ali na semaninha e demorou. Quando eu vi esse retorno da galera, eu comecei a procurar mais gente. Então, ONGs que eu sabia que existiam, pessoas que eu conhecia lá no Uruguai, amigo de amigo, conhecido de conhecido, alguém que já tinha visto na internet, falei, pô, me ajuda. Como é que eu falo sobre o óleo de CBD que ajuda em doenças assim? Como é que eu falo da legalização, que é assim? Como é que eu falo de lei para quem é pego com uma coisa? Então, todos os assuntos que eu era, tipo, bombardeado de coisas, eu tentava
trazer gente que sabia falar sobre, para não falar besteira. Porque assim, acho que eu sempre assumi também o papel de assim, ó, estou indo para o Uruguai para falar sobre esse assunto, não manjo, só fumo, Uhum. vou descobrir um monte de coisa lá, vou estudar aqui para poder lançar para vocês, só que não é uma verdade absoluta de nada. Vou ter o cuidado de não passar nenhuma mentira, vou ter o cuidado de não passar nenhuma informação falsa. Mas assim, isso não é tudo, é um conceito básico e, pô, se você curtiu o assunto, vai além, entendeu? E assim, acho que essas mensagens, esse feedback da galera, acho que me ajudou a estudar mais o assunto. E essa preocupação de... Pô, tinha muita... Uma coisa que acho que foi o recorde, assim, de mensagem, era de gente nova me mandando, pô, queria contar em casa que eu fumo, que me faz bem, que controla a minha ansiedade, ou que melhora a minha depressão, N fatores. Ou que curte mesmo, e não sabia como falar para meus pais. O seu vídeo me ajudou a introduzir esse... Porra, a galera tá usando, sabe? Tá usando isso, comunicar, careta. E as pessoas caretas estão entendendo por causa desse vídeo. Dá para ir além. Então eu comecei a fazer várias lives sobre esse assunto. Então, já esqueci de novo a pergunta que você fez, mas eu respondi. Não, mas já respondeu, cara. Eu queria saber de você, se você, pelo nosso papo aqui, eu acho que sim, mas assim, se você pretende fazer outros projetos na área, se pintar oportunidade, se você já tem visto alguma coisa, se, cara, você tem muita vontade de fazer alguma coisa com esse feedback inteiro que você recebeu aí, que você ainda não conseguiu fazer, ou que você já tá querendo fazer, como é que tá isso? Estão falando que o nosso áudio tá ruim. Será que é o meu ou o seu? Cara, o Ó, seu tá cortando às vezes, eu não sei se é o meu ou o seu. Fala aí, galera. o Lucas, o dele já fala que só pra ver se O seu tá cortando um pouco aqui de vez em quando. tem. É, o seu, pra mim, tá cortando um pouco de vez em quando. Alô, alô? Ó, o Aí, áudio. acho que deve ter melhorado um pouquinho. Pra você melhorou? Deixa Pra eu você... ver. Tá, ele ainda corta um pouquinho, de vez em quando. Alô, alô, melhorou? Melhorou? Alô, som. Agora melhorou. Agora foi. Fácil. Alô, pra você tá de boa? Agora tá de boa. Aham. Segurar aqui, ver seu papel. Qual que foi a sua pergunta? A minha pergunta é sobre projeto. Como é que tá a questão dos projetos, Cara, assim? então, a gente ficou uma semana lá no Uruguai gravando. Isso foi, assim, foi bom porque a gente conseguiu pegar muita coisa e foi ruim porque a gente não pegou tanto quanto a gente queria. Então, faltou muita coisa legal que a gente descobriu lá que queria mostrar. Então, assim, eu quero muito falar sobre esse assunto mais. Eu acho que, assim, aquela proposta do primeiro assunto parou no momento certo. Então, acho que, pô, para ser uma introdução básica, para falar de um assunto que eu nunca tinha falado antes, eu acho que cumpriu, sabe? A gente falou todos os aspectos de culinária, de recreativo, de medicinal, veterinário, tudo que eu queria falar, acho que foi falado. Só que eu acho que assim, beleza, fizemos o passo 1, degrau 1. Todo mundo entendeu, beleza. Quem curtiu muito o assunto vai lá, pesquisa sobre, vamos, beleza. Eu acho que rola um segundo passo, eu quero muito falar sobre, e eu quero fazer um negócio melhor, assim, sabe, mais acabado. Eu fui muito, tipo, não despreparado, mas eu fui muito, de boa, vou conhecer, sabe? Eu fui muito como eu iria para uma viagem do Uruguai e saber o que é cannabis. E eu gravei isso, aconteceu. Eu fui como se eu tivesse viajado para um lugar para conhecer alguma coisa que eu não sabia muito sobre e mostrei isso para as pessoas. Agora que eu já tenho conhecimento, que eu sei que as pessoas têm dúvida, eu sei o que elas querem saber, eu sei o que não foi mostrado, eu sei o que poderia ser melhor trabalhado, eu acho que eu faria melhor. Então, penso sim em fazer uma segunda temporada. Esse doc da maconha me ajudou a descobrir que é o que eu realmente gosto de fazer, que é documentário. Estou Uhum. produzindo um documentário agora para o YouTube, que vai estrear agora em setembro. Deve de setembro até outubro ou novembro, mais ou menos. Então, ano que vem eu quero sim fazer uma segunda temporada do Maconha.doc e falar do que não foi falado ainda. Assim. E vai ser bem legal. Cara, eu não queria me meter muito não, mas vou me meter já aqui. Eu acho que você trouxe um fundamento muito legal, que é o fundamento básico, vivendo muita coisa ali. Trouxe bastante teoria mesmo e mostrou muita gente podendo falar, deu voz para muita gente. Eu acho que isso é um trampo, cara, que a Canalize também tem internalizado. A gente quer dar voz para quem não tem voz. E foi isso que você fez basicamente no maconha.doc. E toda vez que eu vou conversar sobre o assunto com algumas pessoas,
eu percebo que ou eu pego a pessoa de um lado, que é pela informação, as pessoas mais racionais querem saber dos estudos científicos, dos dados, das pesquisas, ou eu pego o cara pela emoção, pelos fatos reais, pelas histórias reais. Então, vou até deixar o meu, como seu fã já aqui, ó, já vou deixar como dica aí para mostrar um pouco mais a realidade, assim, porque a gente percebe que sempre que a gente fala muito da realidade, traz histórias reais, artigos com as histórias reais, entrevista essas pessoas, as pessoas tendem a olhar com outros olhos a parada e falar, caraca, mas aquele senhor de Alzheimer ali melhorou pra cacete, hein? Olhar do outro lado e falar, caraca, essa criança tinha 60 crises de epilepsia por mês e agora ela quase que zerou. E isso é meio que irrefutável, né? Não, você falou duas coisas que foram os conceitos básicos para a gente montar. Você falou sobre pegar pela razão ou pela emoção. E a gente chegou a sentar e pensar, tipo, pô, e aí? A gente vai fazer como? E foi um trabalho, assim, com a edição, com a galera, com a equipe que fez comigo. Porra, vamos atirar nos dois. Vamos pegar pela emoção e pela razão. Porque, assim, quando eu fiz isso, óbvio que tudo que eu faço, assim, tanto o Trampo Zica quanto as minhas coisas, primeiro eu tenho interesse muito pessoal, antes de qualquer coisa. Antes do que vai virar, antes do que vai vender, antes do que as pessoas vão gostar, eu penso assim, o que eu quero descobrir? Ah, vou ser o Trampo Zica, o que eu quero fazer? Ah, quero ser bombeiro. Vamos lá. Vamos transformar isso em algo interessante. Então, assim, era o assunto que eu queria saber, antes de qualquer coisa, e acho que é o meu ponto de partida para eu botar a verdade nisso. Mas quando a gente já tinha isso gravado, a gente pensou, pô, beleza, a gente tem dois públicos que podem ficar bravos com isso e dois públicos que podem amar isso. A galera que manja muito do assunto ou que gosta do assunto e a galera que tem preconceito e não quer saber. Então, assim, a galera que já manja, que já conhece, às vezes ele gosta, mas ele não tem uma informação mais, sei lá, número, enfim, ele não tem um dado muito mais científico da coisa. Uhum. Gosta, ele sabe que funciona, para ele funciona, ele não tem preconceito, a galera dele usa e beleza. Só que às vezes, né? Muita gente hoje, acho que com internet e tal, tá ligado nisso. Mas às vezes o cara não vai muito além. Ele só gosta e beleza. E a galera que não gosta, se eu der números, se eu der estatísticas, ou se eu der nomes, ou se eu der fatos, foda-se. Tô falando de nada para eles. Agora, se eu conto para eles uma história de um cara que tava morrendo com uma doença terminal e que ele se curou por causa disso, é muito mais fácil de eu trazer esse cara para o assunto que eu quero mostrar, entendeu? Então a gente fez exatamente isso que você falou. Vamos separar emoção e... Emoção, ó. Que isso, cara? Emoção e razão. É isso aí. Emoção e razão. Tipo assim, pra galera que já gosta, a gente vai dar dados, que às vezes é o que falta. Pra galera que tem preconceito, a gente vai falar do lado sentimental. E talvez nesse balaio a gente consiga misturar todo mundo. E eu acho que rolou, entendeu? Acho que eu fiquei muito feliz porque, assim, funcionou. Muita gente falou, caralho, eu tinha muito preconceito com isso. Achava que o óleo de CBD deixava loucão, achava que esse tratamento era um negócio muito difícil, lá. E depois de eu ver o vídeo, de eu ver o senhorzinho com Alzheimer, ver a história do Ivo, ver a cachorrinha, ver não sei o que, eu mudei minha opinião. Então, acho que, cara, cumpriu, assim. Eu fiquei muito feliz. Não foram números extraordinários de milhões e tal. Inclusive foi até mais do que eu imaginava, porque o que acontece? Quem trabalha já com o YouTube, com isso, tá ligado que o YouTube censura mesmo esse tipo de assunto. Ele não considera, assim, foram vídeos que eu não ganhei R$ 1 com o YouTube, não monetizou em nada, tipo, nada. E quando eu falo nada, não é, ganhou $50. Não, eu devo ter ganhado $1 por vídeo, dos 4. Não ganhei nada. A entrega dele, ela é muito falha, então o YouTube ele entrega porcamente para as pessoas. O Instagram também dá uma tesourada. Então, assim, são vídeos que eu tinha que contar com boca a boca. Então, eu tinha que contar muito com um maconheiro que mandava no grupo de amigos. Nos grupos. E meio assim, entendeu? Então, acho que cumpriu, cara. Mas incrível, cara. E é bom saber que você tá com uma mente também. Porque, cara, você é um influenciador e é muito louco o papel do influenciador, né, cara? Porque as pessoas, elas... às vezes eu sigo bastante influenciadores e vira e mexe você olha os comentários, o quanto as pessoas elas levam muito em consideração a opinião daquela pessoa que tá falando e tal. Você se preocupou muito com isso? Assim, você fala assim, tem uma galera que me segue que eu sei que o que eu falo é meio que assim, a galera, putz, olha, leva muito em consideração. Na hora que você foi produzir, você se preocupar, você fazia preocupado com isso, tipo assim, tem que falar a informação certa e tal, ou você deu uma relaxada na hora da edição, ali depois você quis levar. Tanto que no último episódio, uma coisa que eu achei muito massa
é que você trouxe bastante especialista para respaldar muita coisa, né? Você conversou com um monte de gente. Você ficou preocupado com isso, assim? Do que as pessoas iam pensar do tema? Do que as pessoas iam pensar do tema, do que as pessoas do próprio nicho às vezes iam olhar e falar assim, pô, mas esse cara não manja nada. Ou tipo, de você, sabe, essa cobrança enquanto influenciador de trazer o assunto e de trazer de uma forma coerente, tipo, 100% e falar tudo certinho e tal. Cara, eu fiquei assim. Fiquei e não fiquei, na verdade. Porque assim, é uma coisa que eu tento não ligar muito. Assim, para as pessoas que me seguem mais a fundo, que veem tudo que eu posto, que veem meu canal, que assistem os programas que eu faço, eu sempre falo, cara, nada pode rotular a gente. Então, assim, se te chamam de, você é só isso, você faz só isso, você é um cara do programa de humor que fala disso, e você é só essa gavetinha aqui. Pô, eu não sou, eu posso falar de outras coisas. Você tava numa festa, fez isso, 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 você é essa gavetinha aqui. Falar, beleza, também tô nessa, mas eu tô em várias. Então, quando eu fiz isso, eu já sabia que ia ser polêmico, já sabia que ia Uhum. causar, sabia que várias pessoas iam gostar, sabia que várias pessoas não iam gostar. E assim, era o que eu queria falar, era o que eu queria descobrir e acho que, tipo, isso me move, tá ligado? Assim, eu esperava muito mais hate, na real, do que eu tive. Se é que Uhum. eu então eu esperava que muita gente ia parar de me seguir, esperava que muita gente ia odiar o tema, esperava que muita gente ia falar, nossa, tá falando, e esperava que muita gente do meio não ia gostar do que eu estava fazendo. Então, assim, eu tive essa preocupação, não foi nenhuma preocupação, eu tive essa noção, na real. Uhum. Mas me preocupou, eu não deixei de fazer em nenhum momento por causa disso. Agora, o que eu tive preocupação eu sabia que, gostando ou não, muita gente ia ver. Então eu pensei, já que muita gente vai ver e que eu imagino que muita gente vai criticar, pelo menos eu vou tentar levar a informação real, sabe? Não vou Uhum. falar o que eu Sim. acho. Tipo, eu acho que a maconha deve ser legalizada por causa disso. Eu acho que a maconha... Tipo, eu acho várias coisas, mas dentro do documentário eu não falei o que eu acho. Dentro das entrevistas que eu dei sobre o assunto, eu não falei o que... Falei, assim, no meio, óbvio que eu falei, mas assim, não foi só o que eu acho. Eu Uhum. falei pelo que fulano me falou, pelo que eu li, pelo que eu estudei, pelo que eu gravei, pelo que eu mostrei no documentário. Então, Uhum. assim, essa noção de que muita gente ia ver, mas eu acho que não me preocup... eu costumo não me preocupar muito com isso. Eu acho que se a pessoa me segue, ela já há muito tempo, ela já tá ligada que eu vou nesses temas, assim, gostando ou não. Então, tem muita gente que parou de me seguir quando eu falei de política, tem muita gente que parou de me seguir quando eu fiz o doc de maconha, tem muita gente que parou de me seguir por vários outros motivos e, cara, tá tudo certo, assim. Não trabalho com números, trabalho com gente que gosta do meu trampo e tá suave. Gosto Massa. é aquela a frase, quem gostou bate palma, quem não gostou paciência. Tá certo, cara. E assim, eu acho que uma coisa que você pode ter certeza também nessa troca, talvez, de um público, de você receber um público novo e de você perder um público mais impaciente e tudo mais, você pode ter certeza que esse público novo que você recebeu é um público que, assim, eu sempre trabalhei com conteúdo. É o público mais engajado que eu já trabalhei em toda a minha vida, com Sim, conteúdo. e muito isso. As pessoas que chegaram por causa do doc, assim, acho que tudo que eu já fiz, né, de Trampo Zica, MTV, Pânico, Band, Carnaval, tudo, eu acho que eu tinha uma coisa assim, num pico de comentários, de engajamento, na que foi o Bate o Regaça, que eu fiz em 2015, 16, nem lembro. Era uma coisa com youtubers e tal. E quando eu fiz esse doc da maconha, eu acho que, tipo assim, eu nunca tinha visto nem na época do Bate o Regaça um engajamento tão alto de... Às vezes não era nem comentário, porque olha que engraçado, às vezes a pessoa ama o assunto, só que ela não vai curtir, não vai compartilhar e não vai comentar publicamente porque ela tem medo do trabalho, ela tem medo da Uhum. família, ela tem medo da esposa, ela tem medo do pai, da mãe, mas é a pessoa que vai me mandar mensagem. Então, tipo assim, acho que eu nunca recebi tanta mensagem igual isso. E é uma galera que eu gostei muito, porque assim, não é um cara que vira e fala assim, não desmerecendo quem me manda isso. Porra, adoro quem manda qualquer tipo de mensagem, até 8 tudo bem. Mas é uma galera que não manda, da hora, você é foda, da hora, gostei. É o cara que me manda um texto, tipo, que conta a história dele, que conta como ele começou a fumar, como ajudou ele na vida, o que ele É pensa, bem o que isso. ele achou do vídeo, ele quer ir para o Uruguai, ele quer dica de viagem, sabe? Tem uma interação muito mais legal do que os outros públicos que eu já tinha me conectado antes. Então, eu acho que de todos os públicos, assim, de tudo que eu fiz, esse do Maconha.doc foi o mais legal, assim, para mim. De satisfação, sabe? De ter gente que eu consegui me conectar e conversar sobre coisas da vida até hoje, assim. É bizarro, é bizarro. A gente tem uma página no Facebook com, agora completando 4 meses, que a Canalize está no ar, com 10 mil seguidores, que tem engajamento em posts maior do que outras páginas que a gente
que eu já gerenciei, que a gente já cuidou em outros projetos de 6 milhões de curtidas. A gente tem 10 mil de curtidas. A gente engaja alguns posts mais do que a outra página. E a gente percebe o quanto esse movimento tem força exatamente por causa disso, né? Eu tô vendo até que o Mãe Conheiras está comentando aqui bastante, e também queria mandar um abraço para vocês, porque são causas que a gente olha e fala assim, cara, isso aqui a gente precisa dar voz para isso, né? No final de tudo, assim, no resumo da ópera, o que eu queria ver com você é o seguinte: depois dos vídeos, depois do boom ali que aconteceu na hora do lançamento desses vídeos, depois dos comentários que você recebeu, depois de tudo que você gravou, editou e publicou, depois de exatamente tudo, que é que ficou, o que permeou teu pensamento, assim, qual foi a conclusão que você chegou acerca da cannabis no Brasil, acerca da realidade que a gente tem hoje, acerca dos casos que você conversou, que você entrevistou, que você falou, que você conheceu? Se você pudesse resumir, assim, num pensamento, assim, o que você mais pensou, assim, que você falou assim, cara, seja, tipo, pô, valeu a pena, ou no final de tudo, que trouxe para você de sentimento, ou de reflexão, pensamento, ou talvez até um preconceito, que eu me vi nesse lugar, de quebrando preconceito dia após dia. Como é que foi para você nisso? Cara, eu acho que assim, quando eu fui pra lá gravar, mesmo muito de cabeça aberta e querendo descobrir sobre esse assunto, eu não fazia ideia de um terço do que eu descobri lá. Tipo assim, eu sabia que existia maconha medicinal, CBD, tipo, sabe, eu fazia uma noção por ler um negócio, por alguém me falar e tal. Quando eu comecei a entrevistar aquelas pessoas e ver aquilo, e visitar aqueles lugares, eu falei assim, caralho, o negócio é muito maior do que eu tô imaginando, tipo... Pô, isso aqui é muito. Tipo, é tão revolucionário. Você fala, mano, como é que eu nunca vi isso antes? Como é que as pessoas não falam disso? É exatamente isso. Como é que você não tá no meu Instagram o tempo todo? Como é que você não tá no Twitter? Eu me senti um pouco egoísta no momento de falar, como é que eu fumo desde os, sei lá, 16, 17 anos de idade e nunca levantei essa bandeira? Como é que eu fumo há muito tempo, que eu falo que eu sou maconheiro e nunca falei disso? Então, tipo, o primeiro momento você se sente um pouco culpado de falar, porra, eu deveria estar falando disso há muito mais tempo. E, assim, o resumo é Nossa, e quando você fez a pergunta, eu pensei um negócio mó legal pra falar e, obviamente, eu acho que é uma galera muito carente de ser falado, assim. Uma coisa que... Vou te dar um exemplo até bem tosco que aconteceu. Depois do documentário que eu tinha publicado, em algum momento saiu uma notícia num site de fofoca, assim, que uma atriz da Globo tinha dado uma declaração que a Xuxa tinha dado um óleo pra ela e ela tava com esclerose múltipla, tá? E ela teve uma melhora absurda no tratamento. E aí Uhum. eu pensei isso. E eu vi, tipo, um monte de gente assim, ó. Nossa, como assim? A Xuxa? Não, 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 como assim? Meu Deus, nunca imaginei. Então, acho que as pessoas... o brasileiro tem muito aquela coisa de assim, se o famoso fizer, se uma pessoa que eu admiro fizer, beleza, tá ok. Então, acho que falta as pessoas que gostam, que fumam, que usam medicinal, sei lá, por qualquer outro motivo, falarem mais sobre. Uhum. Então, cara, uma coisa, como conclusão que você perguntou, eu já fiz muita coisa. E postei 2 anos no programa, 3 anos numa emissora, fiz meu próprio programa na MTV, enfim, trabalho no Instagram, no YouTube e tal. Mas eu acho que, de longe, nenhum trabalho, para mim, até hoje, assim, tudo que eu fiz, foi mais gratificante do que esse top. Assim. Foi uma coisa que eu acho que ele me completou 100% tudo. Como pessoal e profissional. Foi um negócio que, cara, é muito bizarro você ler um pai falando sobre a doença de um filho e falar, cara, obrigado por abrir minha mente. É muito bizarro você ter alguém que fala assim, pô, eu brigo há 10 anos na minha família para melhorar a saúde da minha avó. Obrigado por esse vídeo. Mudei a mentalidade de alguém. Então, acho que foi a primeira vez que eu vi meu trabalho fazendo uma função que era além de, dar risada, legal, da hora, gostei. Sabe, de ter uma utilidade mesmo. Então, minha conclusão é essa. E acho que por isso que eu quero até fazer uma continuação. Só que eu quero fazer com calma. Acho que esse que eu fiz a primeira temporada foi muito corrido. Surgiu a oportunidade, vamos pra lá, vamos fazer uma semana, grava, edita, vamos ver o que dá. Ficou muito Uhum. bom. Tipo, ficou uma Uhum. equipe legal de roteiro, gravação, edição. Tipo, foi muito completo, assim. Mas eu acho que agora, sabendo o meio que eu tô, sabendo nesse ninho ali, do que eu tô falando, sabendo as pessoas que eu tenho... Cara, eu não esperava nem metade da ajuda que eu tive. Assim, de galera engajada. Pessoas que eu olhava e falavam assim, meu, nunca que eu vou conseguir contar com essa pessoa para falar disso. Nunca que essa ONG vai olhar para mim, o cara vai fazer apoio, não vai falar de maconha. Então, assim, eu tive ajuda de tanta gente que eu não imaginava, que eu acho que se eu fizer uma continuação disso, vai ser um negócio, assim, muito mais legal. Então, pra galera que curtiu,
fica a promessa aqui nessa live que eu vou continuar e vou fazer um negócio muito mais foda e inclusive... Ah, tá falhando. Ele falhou, mas voltou já. Voltou? Então, pra galera que curtiu esse doc, eu vou fazer uma continuação disso. Inclusive, quem quiser me sugerir o que faltou nesses 4 episódios, manda lá na direct que eu vou fazer com certeza. Massa, conta com a gente, que a Analise quer fazer parte disso de alguma forma, conta com a gente assim que... Vai ser salva. Boa, vou Tá compartilhar. comprometido. Show de bola, cara. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho aí do que você está fazendo hoje, das suas redes sociais, para você deixar para a galera também, e mandar um recadinho final aí. Cara, eu tô fazendo mais um doc, que eu não vou falar o assunto ainda. Tá meio misterioso. Em setembro eu vou lançar um outro documentário, meio na pegada do Maconha.doc, só que em 8 episódios, então vai ser tipo o dobro. Tô fazendo, assim, dei uma segurada no Instagram, né? Porque tô fazendo tô brisando no estudo do documentário. Meu canal tá rolando, então sempre tem entrevista, documentário, trampo zica, festa e tal. No YouTube, o link tá lá no meu perfil. E, pô, queria convidar, assim, como recado final, a galera que tá vendo aqui essa live, que não viu ainda o Maconha.doc, vai lá assistir. Tem 4 episódios, cada um é um assunto, cada um é uma viagem, então... não só assiste, mas assim, pô, se tiver 2, 3, 4, 5 brothers que você, né, conhece, que você acha que vai gostar do tema, manda pra eles e tá tudo certo. E agradecer vocês, obviamente, por, pô, sempre, né, eu acho que quando a gente fala desse assunto, já tem muita represália, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo, eu perdi alguns trabalhos já, depois de falar sobre, assim, coisas que já tava às vezes eu não consegui fazer. E já sabia que isso ia acontecer, de boa. Então, assim, você ter portais que divulgam isso, né? Seja um Instagram, seja um site, seja um Twitter, enfim, qualquer um, é muito legal, porque é um momento que você fala, pô, beleza, 70 estão ignorando, mas tem 30 aqui que estão ajudando a fazer. Então, eu acho que vocês estão fazendo um papel muito legal de dar voz, não só ao meu, mas a todo mundo que quiser falar desse assunto. Acho que é muito importante, porque, cara, eu acho que tem um aspecto de ser legal, das pessoas gostarem, que não tem nada errado, não é menos importante do que o medicinal. O recreativo não é menos importante do que qualquer coisa. Tem gente que gosta e beleza. Você tem liberdade de pegar seu carro e ir pra praia, você tem liberdade de beber sua cerveja, você tem liberdade de fumar sua maconha. Tá suave. E tem gente que salva, sabe? Assim, acho que é muito importante vários aspectos. Então acho que a gente tem que falar cada vez mais disso, deixar uma coisa mais normal, assim, pra todo mundo. É nóis, cara. Tamo junto. É uma luta pela liberdade. Muito louco falar isso, né? Você lutando por uma liberdade. Só de fazer e ser aquilo que você quer ser. Você falou um pouquinho sobre dar voz, a gente vai fazer isso. Inclusive, queria deixar já para todo mundo que está aqui assistindo a live. Na sexta-feira a gente vai fazer uma live só com quem estiver na live. A gente vai abrir esse papo com quem estiver comentando, quem estiver assistindo a live, para que as pessoas se expressem e falam aquilo que elas queiram falar sobre o assunto. Então é algo que a gente vai fazer nessa sexta-feira agora. Tenho certeza que vai ser muito massa. Quero sugerir uma pessoa que está aqui, ó, que é minha seguidora do Zica Bond, A Vida de um Qualquer, Samantha. Ela é muito boa nisso. Ela é lá de Pipa. Ela manja do assunto, acho que ela é uma pessoa bem legal para falar. A Vida de um Qualquer tá feito o convite. Sexta-feira a gente vai confirmar no nosso feed o horário. Aparecendo lá, a gente vai fazer uma live junto aí para conversar. E quem mais quiser conversar. Até no meio da nossa conversa surgiu um cara falando assim, me dá bloco. A gente não dá bloco em ninguém, a gente não gosta de censura. Nosso negócio é aqui, é falado e a gente vai fazer isso. Tô mandando muito aqui de fazenda. A única fazenda que eu iria agora é uma no Uruguai. Com uma... Eu nem ia tocar do assunto, mas já que você tocou, tá respondido aí. Valeu, Lucão. Muito obrigado, cara. Tamo junto aí. Uruguai, fazenda que eu iria. Valeu. Valeu, velho. Muito obrigado por tudo aí. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Essa foi mais uma live aqui no Um Ato de Empatia, essa campanha que a gente tá fazendo. Rolou um atraso ali no final, mas tá tudo certo. Sexta-feira agora a gente vai bater um papo com vocês que estão assistindo a live. A gente vai abrir aqui para a gente conversar melhor, se conhecer melhor. Amanhã tem live com a família da Maria para falar um pouquinho de como ela está fazendo esse tratamento com canabidiol, com óleo de CBD. Quinta-feira tem live com a doutora Janaína, tá todo mundo convidadíssimo para assistir a live, para curtir a gente aqui no Instagram, porque vai estar tudo documentado por lá e vocês podem acompanhar tudo por lá também. E é isso, gente. Tamo junto. Até mais.